soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo.
Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom, o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Bom dia a todos e a paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs, a todos que estão nos ouvindo em todas as partes do nosso Brasil e também até mesmo de outros países que nós sabemos que estão sempre na nossa audiência. Nós gostaríamos já de pedir a sua bondade de compartilhar o link desse culto com seus amigos, com seus familiares, para que todos também tenham acesso à palavra de Deus, quer seja agora nesse momento ou mais tarde durante o dia, ao longo da semana, né? Que Deus possa, assim então, abençoar todas essas pessoas a ouvirem essa transmissão. Nós vamos orar, logo em seguida nós daremos continuidade a esse culto. Senhor, nós queremos te agradecer por essa manhã tão preciosa, por esse dia tão lindo que o Senhor nos deu. Queremos te agradecer pela vida, pela saúde, pelo pão de cada dia, por tantas coisas que o Senhor tem feito para nós. Particularmente, Senhor, pela Tua presença conosco. Sabemos que Tu habitas em nossos corações, que Tu estás, Senhor, juntamente conosco nessa jornada. Por mais difícil que o momento possa parecer, nós sabemos que Tu estás ao nosso lado para nos ajudar em todo e qualquer momento, Senhor. Queremos, Senhor, pedir que agora, nesse momento, as pessoas possam receber a Tua paz, a Tua alegria, a convicção de que não estão sozinhas, Senhor, de que o Senhor está as segurando e as abençoando, Senhor. Portanto, Senhor, nós queremos desde já te agradecer pela bênção dessa transmissão nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Também já gostaria de falar que você, quem sabe, possa pegar seu cafezinho, seu chá, alguma coisa para ir degustando enquanto ouve a mensagem desse dia. Nós, neste domingo, começaremos uma série de mensagens sobre um livro muito empolgante da Bíblia, que é o livro de Jonas. Então, gostaria de convidar você para não perder nenhuma das mensagens, porque nós veremos ali todas as implicâncias do desenrolar dessa mensagem e qual é a relevância também da mensagem de Jonas para os nossos dias, os dias atuais. Então, essa é apenas a introdução. No próximo domingo, se Jesus não voltar, nós estaremos aqui para falar do capítulo 1 de Jonas. Queridos, eu poderia dizer com uma grande margem de certeza que praticamente todas as pessoas, praticamente todas as pessoas já ouviram alguma coisa, ou quem sabe até a história inteira de Jonas. E, sem dúvida nenhuma, a história de Jonas é uma das mais belas histórias da Bíblia. Nós temos outras, muitas outras, como, por exemplo, a história do filho pródigo, a história da ovelha perdida.
São muitas as histórias bíblicas com profundos ensinamentos e com muitos aparatos literários dentro delas, mesmo sendo, digamos, contadas ou acontecidas há muitos séculos atrás, ou quem sabe milênios. Essa história, ou essas histórias, têm muito a nos ensinar e tem muito para chamar a nossa atenção. Então vemos que a história de Jonas é uma história verdadeira, é uma história cheia de cores. Obrigado, Guilherme. É uma história cheia de cores, cheia de vivacidade, de altos e baixos. Por um lado, cheia de mau humor por parte do profeta, por outro lado, cheia de bom humor por parte de Deus. É uma história de arrependimento e, acima de tudo, é uma história cheia de misericórdia. E por isso, então, eu gostaria de convidá-los a fazer uma jornada ao longo deste livro, ao longo dessa história. E havendo dito isso, então, eu gostaria de fazer algumas afirmações como introdução ao livro de Jonas nesta manhã. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que Deus é o personagem principal da história. O papel de Jonas nesse drama é tão forte, é tão intenso, é tão assim fascinante que muitas vezes parece que ele mesmo, que o profeta é o personagem principal da história. Todavia, ao olharmos mais cuidadosamente, nós veremos que Deus, na verdade, é quem está no centro do relato. E, na verdade, queridos, nós sabemos que Deus é o centro não somente da história, tal como a de Jonas, ou tal como a história geral, mas Deus é o personagem central de tudo no universo. E, sem sombra de dúvidas, história como Jonas ou como a de Jonas trazem muitos amplos ensinamentos e um deles é o qual nós estamos mencionando aqui nesse momento. Deus é o personagem central tanto da história da nossa vida como também da história do universo. E algumas bases bíblicas para isso são, por exemplo, Atos capítulo 17, versos 24 a 28, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. Uma vez que é Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por homens e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. De um só homem ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e também por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e também existimos. Então, amados, se de fato nele vivemos, nos movemos e existimos, ele então é o centro de todas as coisas. Também vemos aqui no texto que ele é o Senhor, Criador dos céus e da terra. E ele não criou tudo isso por, digamos, razão, sem nenhuma razão. Ele criou tudo isso sendo ele próprio o personagem central. Para ele todas as coisas convergem e é ele que dá vida e fôlego a tudo e também supre cada necessidade. E ele também é quem estabelece aonde os homens vão morar sobre a face da terra e por quanto tempo ali vão morar. Ou seja, ele é o centro de todas as coisas, ele é o personagem central da história. Então, mesmo Jonas sendo um personagem tão assim atraente, uma história tão cativante e tudo mais, ele não é o centro da história. O centro da história é Deus. A personagem central, ou o personagem central, é Deus.
Então, veja só, o que nós podemos tirar de tudo isso? É que em determinados momentos da história, pessoas aparecem, governos aparecem, personalidades aparecem e eles atraem para si o centro de todas as coisas, o centro das atenções, das câmeras, dos olhares e tal e tudo mais. Só que eles ficam ali por um tempo, passam, vão embora, são esquecidos. Por quê? Porque eles não são o centro central da história. Eles não são o personagem central da história. Em outras palavras, Deus e somente Deus controla todas as coisas e Ele desenrola a história, sendo Ele mesmo o escritor e o personagem central de toda a história. Em segundo lugar, ao olharmos a história de Jonas, nós podemos observar claramente que Deus tem o controle de todas as coisas. Nós que acreditamos em Deus, não temos dificuldades em afirmar que Ele é soberano e que Ele está no controle de todas as coisas. Mas se colocarmos o assunto na mesa, aí surgem questões, aí surgem problemas, aí surgem discussões. Por exemplo, se dissermos assim numa discussão, quantos acreditam que Deus é soberano? Praticamente todos vão concordar. Mas se perguntarmos, e que tal o assunto do livre-arbítrio? Eles vão dizer, não, eu tenho livre-arbítrio. E aí surgem então as polêmicas, né? Alguns vão dizer, eu tenho poder para decidir sobre toda a minha vida. Outros dirão, eu decido sobre uma parte, Deus decide em outra. E outros ainda dirão, Deus somente entra na história quando Ele achar necessário. Mas no livro de Jonas é diferente. Deus tem o controle de todas as coisas. Deus controla a tempestade, Deus controla o mar, Deus controla tudo que você vê ali naquele livro. Ele está no controle da grande cidade de Nínive, dos pequenos insetos, até aquele que vai lá comer a planta que estava fazendo sombra sobre Jonas. Ele fala com o grande peixe e o peixe obedece. Ele tem controle sobre a tempestade e, finalmente, ele tem controle sobre a vida de Jonas também. Jonas tentou fugir da presença de Deus, tentou não pregar a mensagem que Deus queria que ele pregasse para que Nínive se arrependesse, mas lá no final o que nós vemos Jonas lá em Nínive pregando o que Deus queria que ele pregasse, ainda que com bastante mau humor, não querendo fazer, se opondo a Deus, mas Deus mostra que Ele tem controle de todas as coisas e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Algumas bases da Bíblia sobre isso estão lá em 1 Crônicas 29, 11 e 12, onde o texto diz, Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, domina sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos também. Ou seja, Deus tem o controle de tudo, da grandeza, do poder, da glória, da majestade, do esplendor, do reino. Ele está acima de tudo e de todos. E também a riqueza e a honra vêm dele, e ele domina sobre todas as coisas. Ainda em Efésios capítulo 1, verso 11, Paulo diz o seguinte, nele, ou seja, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Ou seja, Deus faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade e não há como ninguém se opor aos seus desígnios. Ele tem todo o poder, tem todo o controle e é soberano sobre todos. Ainda, Salmos 115, verso 3 diz, nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Em outras palavras, ninguém pode mudar a sua vontade e os seus desígnios
que são santos, que são puros e verdadeiros. Em outras palavras, amados, Deus tem o controle absoluto sobre tudo em nossas vidas. Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus, nem o pardal morre sem que ele perceba, nem um fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que haja a permissão dele. Então, ele está no controle de tudo no universo, conforme lemos anteriormente, lá em Atos capítulo 17, nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, todo o controle está nas mãos do Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Eu sei que você está aí ouvindo e eu posso aqui na minha imaginação ouvir o seu amém. Terceiro e último lugar, Deus é cheio de misericórdia. Então, em primeiro lugar, nós vimos que Deus é o personagem central da história. Em segundo lugar, que ele tem o controle sobre todas as coisas. Em último lugar, veremos que Deus é um Deus cheio de misericórdia. E eu até diria, como na parte anterior, não é difícil nós concordarmos que Deus é cheio de misericórdia. O difícil de concordar é que Deus seja misericordioso com os nossos inimigos. Então, aqui está a problemática. Parece que quando Deus disse para Jonas, Jonas, vá pregar aos ninivitas para que eles se arrependam e não sejam destruídos, Jonas não gostou de nada. O quê? O Senhor vai ser misericordioso com os nossos inimigos? O Senhor vai poupar os nossos opressores? Naqueles dias, a Assíria dominava o mundo e eles eram realmente opressivos, eram também violentos, eram assustadores. E quando Jonas ouviu Deus dizer que ele queria que Jonas pregasse lá naquela cidade para que eles se arrependessem e não fossem destruídos, Jonas disse, não, até aí tudo bem, até aí a misericórdia estava ok, mas agora usar de misericórdia para com os nossos inimigos, não. E Jonas então tentou fugir da presença do Senhor para não pregar aos ninivitas. Então falhou na percepção de Jonas que Deus também é misericordioso para com todos os seres humanos na face do planeta. A vontade de Deus não é que o ímpio pereça, que o pecador seja destruído, pelo contrário, mas é que as pessoas se arrependam e venham ao conhecimento de Deus. Então, amados, Jonas não teve essa percepção. E, na verdade, a misericórdia de Deus não seria misericórdia se nós fôssemos dignos dela. Talvez Jonas pensou que ele, como hebreu, como, quem sabe, profeta, o seu povo e tal e tudo mais, fossem merecedores, fossem dignos da misericórdia de Deus, e os ninivitas não. Mas a grande verdade é que a misericórdia de Deus não seria misericórdia se nós fôssemos dignos delas. Seria, seja dito de passagem, um merecimento e não misericórdia. E essa verdade foi então ignorada por Jonas, mas Jeremias, o profeta, nos diz o seguinte, Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, queridos, de maneira geral, são as misericórdias do Senhor que nos preservam a vida. São as misericórdias do Senhor que nos mantêm vivo. São as misericórdias do Senhor renovadas a cada manhã que nos permitem seguir adiante. Não é porque nós merecemos, não é porque nós somos menos maus que os ninivitas, por exemplo, que nós somos dignos. Não, é porque o Senhor é bom e Ele é cheio de misericórdia. E isso havia escapado à percepção do profeta. Então, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã e grande também é a fidelidade de Deus.
Para concluir, gostaria de fazer um breve resumo sobre tudo. Então, em primeiro lugar, Deus é o personagem central da história, e isso nós aprendemos através dessa história tão bela que é a história de Jonas. Ou seja, não sou eu, não é o presidente, não é o ator mais rico e mais famoso, ou a atriz mais famosa e mais rica que está no centro da história do mundo, não. O centro ou o personagem central da história é o próprio Deus, e é por isso que os nossos olhos devem estar voltados para Ele. É por isso que nós devemos viver para Ele, porque, conforme disse Paulo, nele nós nos movemos, existimos e temos também a nossa sobrevivência. Então, eu não sou o centro. Deus é o centro da história. Em segundo lugar, Deus tem o controle de todas as coisas. Ele controla sobre o mar, sobre o vento, sobre o grande peixe, sobre os insetos. Deus tem o controle de todas as coisas. Então, ao passar por uma luta, ao passar por uma aflição, ou de repente, quando nós sentimos que perdemos o controle das coisas, devemos lembrar que nós nem sequer tínhamos o controle. O controle está nas mãos de Deus. E às vezes, Ele permite que as coisas saiam do eixo, saiam do centro, fiquem bagunçadas, para que a gente se dê conta de que nós não temos o controle. Mas Ele tem o controle. Ele pode controlar todas as coisas. Ele pode trazer aquilo que saiu do eixo ao centro outra vez. Ele pode pegar aquilo que se desestabilizou e trazer a estabilidade outra vez. Ele pode pegar aquela doença que veio para nós lembrarmos que Ele é o centro, que Ele tem o controle, e curá-la. E dizer, olha, eu te devolvo aqui o dom da vida, para que você perceba que eu estou no controle de todas as coisas. Em terceiro e último lugar, Deus é um Deus cheio de misericórdia. Jonas falhou em achar que Deus não usaria da sua misericórdia para com os seus inimigos, com os seus opressores. Mas Deus mostra aqui nesse livro que Ele é um Deus cheio de misericórdia. Ele não tem prazer na morte dos pecadores. Ele não tem alegria que as pessoas se distanciem dele. Não, pelo contrário, Ele quer que as pessoas se arrependam e venham para perto dele, venham para uma comunhão com Ele. E é por isso que nós, digamos, domingo após domingo, ano após ano, estamos aqui falando disso. Mencionando essa questão que Deus é um Deus cheio de amor, é um Deus cheio de misericórdia que quer que as pessoas se aproximem dele. E nós, igual a Jonas, somos proclamadores desta palavra, dessa mensagem, que Deus em Jesus Cristo está de braços abertos para receber